e paz, nós somos a Igreja Batista Memorial Rocha Miranda. Seja bem-vindo nessa live, seja bem-vinda. Que Deus poderosamente esteja falando com o teu coração. Quero convidar você, junto com a igreja, a nessa hora estar adorando e bendizendo o nome desse Senhor. Vamos louvar o Senhor com alegria, com cânticos alegres, para glorificar o nome desse Deus que é bom. Amém? Nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ouve, meu Senhor, sabes tudo, sabes de mim. Quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sombras, nada posso mudar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei, não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ouve, ó Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas o teu coração, sei que tudo pode ser bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso mudar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei, não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.
do versículo 17 ao 22. Logo em seguida a leitura desse texto, nós estaremos cantando o hino de número 395, e após cantar o hino de número 395, há uma participação especial do grupo Ebenezer. Então vamos fazer a leitura, após a leitura, cantaremos o hino, nos assentaremos e estará brilhantando esse culto o grupo Ebenezer. Diz assim a leitura no texto da palavra de Deus. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Congregação. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso farei desde a minha mocidade. Todos, e Jesus olhando para ele, o amor lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Louvamos ao Senhor por hino de número 395, onde somos desafiados a, em riqueza, não precisamos ter, mas sim celestes bens. Então, que a aplicação da palavra do Senhor se cumpra no momento que nós estivermos louvando a esse Deus poderoso, o hino de número 395.
Queridos, vamos compartilhar um texto. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 3. É um momento que nós temos de trazer os nossos dízimos e também as nossas ofertas ao altar do Senhor. E esse texto é interessante porque ele é extremamente desafiador para nós. Provérbios 3, versículo de número 9, versículo de número 10, que diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. Eu queria nesse momento convidar você a estar se colocando em pé, e é um momento de nós termos a oportunidade de honrar o Senhor com os nossos bens, com o nosso dízimo, mas também com as nossas ofertas. Irmãos, eu acredito que o Vinícius já deve ter dado uma palavra sobre missões nacionais, não é isso? Então, missões nacionais está aí, vamos inaugurar daqui a alguns dias, no mês de setembro. Então é um desafio que nós temos com os missionários, é um desafio que nós temos com a oração, mas também é um desafio que nós temos para ofertar. Então nós vamos ter a oportunidade nessa noite de honrar o Senhor com a primícia das nossas rendas. E a palavra diz que há uma promessa, a palavra de Deus diz que há uma bênção, a bênção da abundância da alegria, a bênção dos celeiros cheios, para que a obra do Senhor ela possa ser suprida. Vamos cantar um hino. Eu quero convidar vocês a abrir os seus hinários no hino de número 114 do nosso cantor cristão. Fala da vinda do Senhor, mas também nós podemos aproveitar esse ensejo de relembrarmos que Jesus vai voltar também para estarmos participativos com as nossas ofertas no altar do Senhor. Temos número 114 do nosso cantor cristão. A primeira estrofe diz: como foi para o céu, Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz do arcanjo no céu expungir, eu irei com Jesus me encontrar. O coro é simples e é fácil de cantar. Nós vamos ter a oportunidade ainda, preste atenção, de cantar a primeira estrofe desse hino e a quarta, tá bom, Vinícius? Só a primeira e a quarta estrofe. Vamos então louvar o Senhor? Quando o som da promessa ecoar, quando a
no AP3, a palavra é oi. Eu vou falar 1, 2, 3, vocês vão dizer oi. Vamos lá. 1, 2, 3. Oi. Você percebeu que um oi, ele ecoou bem? Vamos cantar a terceira estrofe de novo, Vinícius? A quarta estrofe, perdão. A quarta estrofe, a gente acostumou aqui, ela está bem, ela está ligada, né, Helena? Amém. Vamos todos. Quarta e última estrofe, mais uma vez, desse belo hino do nosso canto cristão. Desde o mal vencedor, vem a paz, a justiça, prazer, e a salvação, tempo da vez jogará, desse dia a vitória morrer. Ó, que seja nós esse dia de ser, quando o sol da noite ecoar, quando Cristo nas sombras tiver de descer, para assim entre nós habitar. Amém? Dá uma salva de palmas então. Ficou melhor aqui. Quero que você possa ser em Jesus Cristo. E mesmo assentados, nós vamos ter a oportunidade, nessa noite, de compartilharmos o texto da palavra do Senhor. Eu quero convidar a igreja a estar abrindo a sua Bíblia em 2 textos. O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, e eu gostaria de ler somente 2 versículos, o versículo 19 e o versículo 20. Esse é o nosso primeiro texto. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, do versículo 19 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Segundo texto, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 10, irmã Maria. Lucas, capítulo 15, do 10 ao 24. Lucas 15, a partir do versículo 10 até o versículo 24. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-lhe a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo prazerosamente ou dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou aquele homem, padeceu passar necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as alfarrobas ou as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo ou tornando em si, aquele jovem disse: quantos trabalhadores ou jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti,
Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores ou jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei-me depressa a melhor roupa, vesti-lo, pondo-lhe um anel na mão, alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Vamos orar? Baixe a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado por esse culto, e que o Senhor possa me usar como canal desobstruído da tua glória para falar segundo os teus oráculos divinos, e que o Espírito Santo possa então me iluminar para que eu venha a ser canal desobstruído da tua glória, para trazer uma palavra que seja uma palavra viva e eficaz para a vida de cada um dos teus filhos que estão nessa noite e aqueles que também estão assistindo, pois oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, eu queria nessa noite pensar um pouquinho com você sobre o seguinte tema: arrependa-se. Você vê literalmente no início da leitura da palavra de Deus, é que nós destacamos dois textos extremamente conhecidos dos irmãos, não somente pelo contexto que esse texto apresenta em mostrar o crescimento da conversão, mas pelo direcionamento que Pedro traz quando ele convida homens, quando ele convida pessoas a viverem no arrependimento. Nós percebemos, e se fôssemos destacar essas frases como sendo pontos de transições para a ministração dessa noite, nós entendemos que quando Pedro convida o homem ao arrependimento, à conversão, à mudança de mente, a primeira coisa que ele destaca é que arrependei-vos, pois, convertei-vos e seja apagados os seus pecados. Nós entendemos literalmente que a causa real para que eu e você estejamos recebendo o perdão divino é se verdadeiramente foi estabelecido um genuíno que? Arrependimento. Não é somente pela visão de 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é justo e fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todo imundície. Sim, o texto é real, mas dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão, você percebe que a obtenção, obter o perdão, está pautado no genuíno que? Arrependimento. Qual o melhor exemplo que podemos usar para isso? O rei Davi. A Bíblia relata, a Bíblia ressalta, a Bíblia ensina, a Bíblia diz que Davi ele adulterou, e além de adulterar, ele matou o seu próximo, ele foi homicida. Parece que em primeiro momento o adultério e o homicídio de Davi não era algo que pesava sobre ele. Essa semana eu ouvi uma coisa onde um pastor disse assim: eu sei lidar muitas vezes com acontecimentos da minha vida, porque eu tenho uma mente que não me leva a ficar martirizando aquilo que eu pratiquei. Legal, psicologicamente, ele é uma pessoa de estrutura e de uma grande estrutura emocional. Ele pode errar e ele vai pedir perdão,
e aquilo não vai mais causar nenhum efeito aonde? Na sua vida. Deve ser assim. Quando há um genuíno arrependimento, a Bíblia diz que Deus cobre os nossos o quê? Pecado. Só que o grande problema é que muitas vezes, assim como disse aquele pregador, era a forma que Davi estava vivendo. Nós pecamos, nós infringimos a lei de Deus, nós desobedecemos e o pecado não causa em nós o quê? Constrangimento. Não causa em nós um mecanismo que vai nos levar ao arrependimento. É uma coisa banal. Tem um hino aí, uma música que se canta, e uma vez um pastor falou uma coisa, eu até ri. E ele falou assim, essa música é a música do crente que ele leva ao pecado com naturalidade. Porque a música traz a ideia de que Deus entende, porque é a minha o quê? Natureza. Eu sou sem pecado. Eu só ando assim. E é uma música que traz uma justificativa, muitas vezes, para que o crente esteja na prática do quê? Do erro. Não, Deus me entende. Deus sabe que a minha natureza é pecaminosa. Deus sabe que a minha inclinação é pecaminosa. E mesmo assim Deus continua o quê? Me amando. Parece que se faz necessário o resgate do arrependimento, porque a sociedade está andando nesse viés. Estamos vendo a alteração da lei, a desobediência, a prática do pecado como sendo uma coisa o quê? Normal. Em outras palavras, parece que a igreja moderna, muitos líderes, muitos cristãos estão normativizando o pecado. Por quê? Porque Deus sabe que a minha inclinação é uma inclinação falha. Deus sabe que eu sou assim, mas mesmo assim Ele continua o quê? Me amando. Sim, Deus ama o pecador, é verdade, mas Ele abomina o pecado. A alteração da lei que me leva à desobediência é anátema para Deus. É algo contrário à prerrogativa dele. E parece que Davi estava tranquilão, gente. O primeiro plano não funcionou. Qual foi o primeiro plano? Urias vem de guerra. E a Bíblia ensina, a Bíblia diz, que o comandante Joabe, primo de Davi, houve a seguinte recomendação. Olha só. Todos estão vindo de guerra, todos estão acampados aqui, mas Urias não, manda ele para casa. Para encontrar a esposa, ele fez de batalha. Olha como muitas vezes a ausência do arrependimento faz com que nós sejamos ardilosos. O que Davi pensou? Um homem estava na guerra, foi comunicado por parte dessa mulher, desse homem que estava na guerra, ao rei, que ela estava o quê? Grávida. O homem chega, é muito óbvio, ele vai o quê? Conhecer a sua mulher. Então Davi fala o seguinte, vai ser fácil, não tem DNA para provar nada. Ela vai dizer que está o quê? Grávida, meu problema está o quê? Solucionado. Mas vocês prestaram atenção no que Pedro diz? Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E a consequência do pecado que foi apagado, Pedro diz que é tempo de paz. Tempo de quê? De refrigério. Então vai ser impossível, irmãos. Se nós não vivermos um genuíno arrependimento, temos nossos pecados apagados para que nós venhamos ter paz com quem? Com Deus. Davi não conseguiu ter paz. Por quê? Porque dentro da visão divina, o que Deus esperava de Davi não era um plano de esperteza, mas era o quê? Arrependimento. Urias olha Davi e diz assim, não, meu Senhor,
Tu não lembra lá não que os seus valentes disseram? Tu não lembra não que Amassai ou Amazai disse? Nós somos teus, e todo o povo, todo exército é teu, porque a Shalom de Adonai está sobre tua vida. Então nós precisamos ter paz contigo, porque se tivermos paz contigo, temos paz com quem? Com Deus. De que forma eu iria para minha casa, deixaria os soldados, os superiores, os que batalharam comigo, aqui como um cão, e eu desfrutando de prestígio? Não vou ficar aqui. Opa, Davi falou assim, não deu certo. Não deu certo. O que vai acontecer? Logo em seguida o texto vai afirmar que eles vão sair para uma nova guerra, uma nova batalha. E Davi chama o seu primo, Joabe, filho de Jeruia, é uma mulher, não é um homem, e fala o seguinte para Joabe: Joabe, põe Urias à frente da batalha. Irmãos, é engraçado, porque quando você estuda esses textos, você vai ver coisas que você não percebe. A primeira é o desconfiar de Joabe. Joabe vira para Davi e diz assim: mas se eu botar ele na frente da batalha, ele vai o quê? Morrer. Por que Davi ia matar Urias? A segunda coisa, o pecado de Davi não estava notório a Israel. Não estava. Por isso que Deus vai nos convidar ao arrependimento. Para quê? Para que aquilo que está encoberto, que é o nosso pecado, seja perdoado por Deus e coberto pelo próprio Deus. Porque o pecado que está encoberto, quando ele é um pecado coberto por Deus, não dá margem para que o diabo se torne o que na nossa vida? Acusador. E sabe qual é a pior forma de acusação do diabo? Não é um sentimento de psicologia, o qual você vai se martirizar, você vive uma vida preso ao pecado, mesmo não cometendo, porque você não se arrependeu. Então, se não houve arrependimento, não pode haver confissão. Se não houve confissão, não houve o quê? Perdão. O diabo sabe disso. E aí o que ele vai fazer? A palavra de Deus vai dizer que ele chega na presença de Deus e nos acusa. Existe uma simbologia espiritual que faz com que o nosso pecado se torne extremamente visível no mundo espiritual. Sabe qual é? A palavra de Deus ensina que quando nós temos um encontro com Jesus, o sangue dele, o quê? Nos lavou de todo cavaí? Não. E deixou as nossas vestes mais o quê? Mais branca do que a pura o quê? Alvo mais caneve, alvo mais caneve, teu sangue nos faz alvo como a neve. O diabo olha os filhos de Deus, não é de blusão, não é de calça, não é de sapato, mas o diabo olha os filhos de Deus com vestes do quê? O sangue de Jesus está sobre a nossa o quê? E nos perdoa o pecado. E aí ele sabe, quando existe uma mancha na nossa veste, é porque se tem o quê? Pecado. E ele fala, aquele ali está no pecado. Porque aquele ali está com a sua veste o quê? Sujada. E ele vai diante de Deus acusar. E o que vai acontecer? No texto de Malaquias, a palavra diz que existia um homem chamado Zorobabel. Quando Zorobabel ele peca, Deus diz que ele é um tição tirado do fogo. Você já viu o mecanismo que Deus trabalha? O diabo vai acusar o sacerdote Zorobabel. Quem justifica ele? O próprio Deus. Por quê? Porque Jesus ainda não era o verbo encarnado.
Jesus ainda não tinha se manifestado para cumprir a sua missão. Não existia outro nome pelo qual Deus pudesse justificar o homem, a não ser o próprio quê? O próprio Deus. E Deus justifica Zorobabel. Só que com o advento de Jesus, se faz necessário que eu confesse o meu pecado. Porque a palavra em Romanos capítulo de número 5 mostra Jesus como aquele que absolve, como aquele que justifica, como aquele que tem poder para perdoar o quê? O pecado. Então o que Jesus está esperando de mim? Jesus está esperando de mim que eu me arrependa. Me arrepender. Ter metanoia, mudança de mente, conversão, para que o meu pecado seja apagado e eu consiga desfrutar de refrigério na presença de Deus. Quando nós estamos em Cristo e nós não conseguimos viver um genuíno arrependimento, a acusação por parte de Satã, mas a admoestação por parte do Espírito Santo, dizendo para você, você precisa ser arrependido. Você precisa mudar a sua vida. Você precisa dar uma trocada de direção. Você precisa viver aquilo que Deus quer viver. E Davi não conseguiu confessar. Botou Urias à frente da batalha. E mais uma vez ele pensou que o problema estava resolvido. Foi comunicado a Davi que Urias havia o quê? Morrido. É aquela sensação de que tudo deu o quê? Certo. Ela não se deitou com ele para dizer que está grave. Mas agora ele está morto. Não tem uma testemunha do quê? Adultério. Vocês entenderam? A lei dizia que para ser apedrejado tinha que ter o quê? Testemunho. Lembra quando trouxeram aquela mulher? O que Jesus ficou escrevendo? Porque aqueles homens queriam tentar Jesus, mas o algoz do adultério daquela mulher estava presente? Não. Jesus virou para o pecado aqui na primeira pedra. Davi compreendia isso. Ele sabia que o seu pecado não era notório, Israel. E ele sabia, não há testemunha. Não há testemunha. Só que, irmãos, como nós estamos vivendo a ausência do arrependimento, a mudança da nossa mente, nós esquecemos da coisa principal. A coisa principal não é calar testemunho. A coisa principal não é usar mecanismo para se safar. A coisa principal é ter a compreensão de que Deus tudo vê. Tinha um vidente, um profeta. O nome desse profeta era Natan. Davi estava vivendo no meu seguinte, irmãos. Para pecar, a gente sempre tem que estar com a nossa comunhão quebrada com Deus. Quem está em comunhão com Deus não vai pecar. Vocês concordam com isso? Quando a tua comunhão está quebrada, você peca. Quando a tua comunhão não está quebrada, você age como José. José bonito, jovem, uma mulher que tinha um marido que na tradição das Bíblias antigas, você pode pegar Bíblias antigas, eu vou dizer que é Potifar o eunuco. O eunuco. Uma mulher, aparentemente, vivendo uma carência afetiva, porque ou ele nasceu eunuco, ou fizeram eunuco ele, ou era propósito dele ser eunuco. Quando ela vê José, um mancebo, um homem novo, ela começa o quê? Ele tem prestígio com o esposo, Potifar não está aqui, começa a assediar. Por que José não pecou? Porque José era filho de Jacó? Não, é porque ele tinha comunhão com quem? Qual é a palavra de José? Não é pecar contra o Senhor, mas pecar contra ninguém em comunhão com Deus vai viver o pecado. Quando eu peco porque a minha comunhão com Deus está rompida.
eu não tenho comunhão com Ele. Eu posso estar na igreja, eu posso ser pastor, eu posso ter estudado no seminário, eu posso ter feito pós-graduação, eu posso ser um biblicista, eu posso ser um versado na palavra, mas se eu estiver quebrado com a minha comunhão, eu estou fadado ao pecado. Só se peca quando a sua comunhão está rompida com Deus. Deus está no mesmo lugar, mas você está longe. José não tinha uma ruptura de comunhão, por isso que ele não pecou. Mas Davi, ele está vivendo o seu pior momento, porque Davi, ele está vivendo a ociosidade, Davi está vivendo a presunção, Davi está vivendo a mentira, Davi está vivendo condições que levam ele a romper comunhão com Deus. Mas por que nós estamos falando isso? Você não percebe no texto a forma como Natan chega a Davi? Davi está no pior momento da sua vida. A comunhão de Davi com o Senhor está quebrado. Ele não tem mais a shalom de Deus. Ele não tem mais a paz do Senhor. Ele não consegue viver tempo de refrigério, porque o pecado tira isso da nossa vida. E por que nós estamos falando isso? Por que disso, pastor? Porque a própria palavra diz que Natan chega, como diz o adágio popular, pisando em pedras ou pisando em elementos que podem se quebrar facilmente. E ele chega, meu rei, meu senhor. Deus mandou vir aqui para contar uma história para você. Davi não viu vidente, claro que vai. Porque no coração de Davi, a história que o vidente Natan, o profeta Natan vai contar, é uma história que exalta o grande rei Davi como um grande conquistador, como um grande rei que está vivendo o melhor momento geograficamente ou economicamente de uma nação chamada Israel. Era o Davi que conseguiu transmitir aos povos pagãos que o Deus de Israel era o Deus mais poderoso. Então Davi vai olhar Natan e vai dizer: conta a história, Natan. E Natan diz assim: tinha um homem que ele só tinha uma ovelhinha. Ele cuidava da ovelhinha no colo, no regaço do seu colo. Ele tratava bem a ovelhinha. Ele tinha amor pela aquela ovelhinha, era algo de intimidade dele. A família amava a ovelhinha, mas tinha um outro homem rico que ele criava ovelhas. Você percebeu a diferença? Um tinha uma ovelha, ele tinha amor. O outro tinha várias, ele criava. E esse homem que tinha várias ovelhas, ele deu um banquete, convidou um amigo, mas ele não matou da sua criação, mas ele tomou a ovelhinha daquele homem que ia amar. Olha a hipocrisia de Davi. Não, esse homem ele tem que ser penalizado. Esse homem ele tem que ser julgado. Esse homem não podia fazer isso. Esse homem é de errado. Esse homem, irmãos, o pecado nos torna os seres humanos mais hipócritas que nós conhecemos. Porque Davi agiu de hipocrisia. Você lembra o que é hipocrisia? Quando Jesus chama alguém de hipócrita, ele pega o teatro greco-romano. Porque no teatro greco-romano, o que acontecia com os atores? O que acontecia com as atrizes? Eles usavam o quê? Máscaras. Jesus está dizendo assim: vocês não podem usar máscaras. Davi usou a máscara da hipocrisia. Davi usou a máscara da moralidade. Davi usou a máscara para mostrar que eu sou um homem bom. Eu não faria isso. Mas até agora olha para Davi e diz assim: esse homem és tu. E aí Davi agora percebe que botar Urias para ir para a casa não funcionou. Matar Urias para deixar de ser testemunha também não. Porque o seu pecado estava notório agora. Quem? Ao Senhor.
Deus quer fazer quando o nosso pecado está notório? Ele não quer nos tratar com ira. Ele não quer nos desprestigiar. Ele só quer que nós tenhamos de viver o quê? Arrependimento. Só isso. Deus é bom. Ele não vai pedir para que eu suba a escadaria da Igreja da Penha, martirizando meu corpo. Não. Ele vai dizer assim: eu espero que venha sentimento não de remorso em você, mas sentimento de mudança. Arrependimento não é choro. Arrependimento é conversão, mudança. Você vai ver na história de Davi que ele adulterou uma vez e matou um homem inocente uma vez. Você vê depois Davi novamente adulterando? Não. Você vê novamente Davi causando homicídio? Não. Porque Deus falou que houve nele o quê? Arrependimento. Natan olha para Davi e diz assim: esse homem és tu. E Davi reconhece: pequei contra o Senhor. E Natan fala assim: olha só, o salário do pecado é o quê? Mas tu não vais viver. Tu não vai viver. Você já viu o que Tiago ensina? Eu procuro muito ser cauteloso quando eu vou visitar alguém nesse texto. Porque o texto não fala só da oração da fé. O texto fala que o doente caiu enfermo por causa do quê? Do pecado. Você já leu o texto? E a oração da fé levantará o quê? O enfermo, se tiver cometido o quê? Pecado. Seria o quê? Perdoado. Você já viu o que a ceia fala? Paulo está vendo a desordem, a falta de reverência, a falta de percepção espiritual com o momento da comunhão. E ele fala assim: por causa disso, tem muitos que já estão o quê? Dormindo. Muitos dormem. E vocês sabem muito bem que esse é o termo até utilizado pelo próprio Senhor Jesus: dormir. Está o quê? Morto. Paulo escreveu na igreja de Éfeso, ele diz que o pecado, além de trazer morte espiritual, além de trazer morte física, também traz morte o quê? Espiritual. Desperta tu que dorme. Levanta-te dentre e Cristo te iluminará. Davi agora reconhece: pequei contra o Senhor, mas tu não vai morrer. Por isso que você consegue entender a composição do Salmo 32 de Davi, e você consegue compreender o Salmo de número 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi prova do arrependimento. Quando nós falamos sobre esse tema, arrependa-se. O que Deus essa noite quer trazer para cada um de nós é essa visão, é essa realidade, é esse propósito, irmãos. Arrepender-se do pecado não pode ser algo de desuso na nossa vida. O que eu estou dizendo? Arrepender-se do pecado nunca está fora de nós. Nunca está fora de nós. Arrepender-se do pecado é uma coisa que é atual. Porque nós sabemos que erramos, temos Jesus que nos justifica. Mas para que possamos ter o nosso pecado coberto e a ausência da acusação, precisamos dizer a Jesus com o coração que arrependido. E aí eu quero então destacar 3 aspectos pautados na parábola do filho pródigo, que nos leva a viver esse genuíno arrependimento. Arrependa-se. Para viver um verdadeiro arrependimento é preciso, primeiro ponto, reconhecer o peso da sua o quê? Decisão. Reconhecer o peso da decisão. Vocês querem entender isso bem? Deus vira com um casal. O nome desse homem era Adão.
E o nome dessa mulher era Eva. Deus dá uma interpretação ou dá uma direção, uma ordem. Comei de toda árvore que está onde? No paraíso. Mas da árvore, da ciência do bem e do mal, nem dela o quê? Tocar. Porque no dia que você comer ou tocar, você vai o quê? Morrer. Veio a serpente e enganou. E Adão e Eva comeram. Descobriram que deixavam luz. Na viração do dia, quando o Senhor passava para ter comunhão com eles, disse a Deus: Adão, Eva, cadê vocês? E eles estão assim, se escondendo. Por que vocês estão escondidos? Porque nós estamos sem roupa. Vocês perderam a inocência? Quem disse que vocês estavam comendo do quê? Tá. Reconhecer a decisão está pautado no que você vê em Gênesis. Porque Eva culpou quem? A serpente. Adão culpou quem? A mulher. Gente, quando você peca, a responsabilidade é completamente o quê? Sua. Por quê? Tiago ensina. Tiago fala. Quando ele fala da provação e da tentação. E ele vai falar da consciência dos olhos. Aquilo que você olha, você deseja, depois que você cobiça, desce ao seu coração. Uma vez que desce ao coração, se torna em pecado. Foi assim com Davi. Ele está na varanda real, a casa dos palacianos, aquele que tem acesso ao não ao templo de Salomão, que ainda não havia sido construído, mas ali a monarquia, está bem colada a casa de Davi. E ele vê uma mulher se banhando. Quando ele olha aquela mulher se banhando, é a consciência do quê? Dos olhos. E aquilo aguça em Davi desejo. Uma vez que o desejo é aguçado, ele desce ao coração. E ele acaba o quê? Adulterando. Você pecou porque a responsabilidade não foi da serpente. Você pecou porque a responsabilidade foi sua. Irmãos, eu estou no ponto. Vem uma mulher perto de mim. Começa a me dar muita atenção. E eu estou conversando com ela. E daqui a pouco eu estou envolvido com ela. A culpa foi da Marcela? Foi? Foi minha. A Bíblia manda nós nos desviarmos do quê? Do mal. Um dia desse eu estou andando pelo meio da rua, vi uma mulher, eu estou vendo ela olhando para a minha cara, e ela ri, daqui a pouco ela vira e fala assim: posso falar uma coisa para você? Eu falei: pode. Você lembra muito do Jorge Aragão. Eu falei para ela: pô, meu irmão, não merece isso não. Eu falei: embora, pô. Não, você merece isso, não merece nada. Aí eu vou ficar igual um pavão. Tem que ser vigilante, gente. Tem que estar atento. Eu tenho Instagram, aparece umas fotos lá, de uma mulher que pediu solicitação de estar me seguindo. Eu acho que eu peço de novo para seguir, porque tem gente que quer ver se você verdadeiramente é o quê? Pastor. Não conheço. Está me seguindo, segue, vai ouvir falar, e não vai ficar assustado. Mas eu não vou pedir para seguir. Eu vi um vídeo, gente. Eu vi um vídeo, o cara falou assim: eu provo pastores. Eu me espaço, finjo que sou uma mulher bonita, vou conversando com eles. Marco com eles pastores. Aí a responsabilidade é da serpente? Não é nada, gente. A responsabilidade é tua. Você lembra? Só há pecado quando a minha comunhão com Deus está o quê? Quebrada, gente. Só há pecado quando a minha comunhão com Deus está quebrada. E o pecado gera o quê? Morte.
Mas Deus espera que nós damos o quê? Arrependimento. Primeiro ponto, reconhecer o peso da sua decisão. Olha só o que diz Lucas 15, do 13 ao 17. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, do 13 ao 17. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali ele desperdiçou seus bens, vivendo prazerosamente. E havendo ele gastado em tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava ele encher o seu estômago com as alfarrobas, as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Mas o versículo 17 diz o quê? E tornando em si, ele disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de quê? Ele reconheceu que a decisão que ele tomou foi a consequência dele estar padecendo o quê? Necessidade. Eu vejo as pessoas pecando, eu vejo as pessoas errando, e as pessoas são hipócritas, as pessoas usam suas máscaras, e parece que não cometeu, e quer que a sua vida seja uma maravilha. Não vai ser, irmão. Porque a Bíblia diz: é melhor que você o quê? Não peque. Não, porque Deus é o meu advogado. Sim, eu sou advogado. Você provavelmente já deve ter vivido uma coisa. Eu já falei isso aqui com vocês. Eu tenho uma cicatriz bem pequena aqui nesse joelho. Sabe por que eu tenho essa cicatriz no joelho? Porque eu não sei vocês, mas eu já pensei que podia voar. Você já percebeu que toda criança já pensou que podia voar, né, Gabriel? Já pensou que podia voar? Isso aí. Mano, já conhece aquela já pensou que podia voar? Toda criança pensa que pode voar. E o que ele bota? Uma capa. É ou não é? E eu botei minha capa, porque a gente vê, né? Superman. Eu não sou da época ainda daquele. Eu sou do Ultraman, Spectroman, tinha um outro aí, Nacional Kids. Isso não é da minha época, não. Isso não é da minha época, não. Tenho 50 anos, mas não lembro de Nacional Kids, não. Eu lembro do Ultraman, Spectroman, Superman, essas coisas todas. E eu botei minha casa. Eu lembro que a casa estava no... Gente, não tem como você esquecer. Parece vivo, eu tinha 8 anos de idade, estava vivo na minha mente. E destelharam o barraco onde eu morava, porque fizeram as colunas, levantaram as paredes, sentaram em boca laje, e as telhas seriam aproveitadas para fazer o telhado para uma infiltração da casa, e botou tudo em frente ao muro. A Isabel aí, Pelé e Marcela, quando você chega no tanque, não tem vasculhantes, aquele muro era baixinho, dava para pular para ir para o outro lado. E eu subi naquele murinho e vou voar. Quando eu pulei, eu não voei, eu bati de quina na telha. Cortou. Irmão, eu sinto dor? Não. Mas eu preciso sempre lembrar porque eu tenho o quê? Essa cicatriz. O pecado é assim, gente. Ele não vai te trazer dor, mas você tem que se responsabilizar pelaquilo que você o quê? Fez. Isso é fundamental. O diabo vai te acusar? Não. Porque se houve arrependimento, o diabo não acusa. Mas você tem que entender que a responsabilidade foi toda tua. Não culpa ninguém, não. Você quis o quê? Você quis pecar. Você quis caminhar na direção disso. Aquilo era bom para você. Porque se a minha comunhão com Deus está corrompida, partida, eu não vou alimentar o meu espírito, eu vou alimentar a minha o quê? Por isso que o pecado é bom.
Porque não alimenta o teu espírito, alimenta a tua carne. O jovem rico, ou melhor, o filho pródigo, ele vira e ele reconhece: eu estou passando por isso, porque eu escolhi abandonar quem? Meu pai. Eu escolhi antecipar coisas que eu não podia antecipar. Eu vi, em década de 90, uma reportagem do Eike Batista. Provavelmente eu era menino, mas lembro muito bem disso. Passou várias vezes na televisão, na mídia televisiva, sobre o garimpo de Serra Pelada. Quantos lembram disso? E Eike Batista lhe disse que a fortuna dele começou quando ele começou a garimpar em Serra Pelada. Ele é filho de judeus e ele tem direito a uma herança. Então ele vai ao pai e pega a sua herança. Só que ele não gasta absolutamente. Ele diz que comprou maquinários para garimpo e ele aumentou a sua o quê? Herdade. Esse filho pródigo, ele não fez isso. Ele pegou o que era direito dele e gastou o quê? Dissolutamente. Os prazeres, com que a vida pode oferecer. Mas agora ele caiu em si, porque ele reconhece que ele precisa se arrepender por causa da decisão que ele o quê? Tomou. Segundo o último ponto, para viver o verdadeiro arrependimento, é preciso reconhecer que errou e ter humildade para aceitar o seu o quê? Erro. Quando Davi, ele é exortado por Natan, ele reconhece o peso da decisão e ele reconhece que ele errou, mas ele tem a autoridade de dizer que pegou contra quem? Contra Deus. O que está acontecendo? Irmão, nós estamos pecando. Nós estamos indo na contramão divina. E parece que está tudo normal. Não, eu orei, pedi perdão, está tudo certo. Não. O arrependimento, ele tem que causar em nós uma verdadeira dor pelo pecado. Tem que causar, gente. Você já viu? Eu sou extremamente contra testemunho. Contra testemunho. Não gosto disso. Vai contra testemunho do ex-feiticeiro, do ex-traficante. Você já viu? Ele ressalta outra coisa, tal, isso. E eu percebo às vezes que eles falam uma coisa com glória, perceberam? Porque eu era um homem mau. Eu era um homem mau, gente. Quem está em Cristo nova, estas coisas velhas e tudo, não se tem lembrança do passado. Eu trabalhava num lugar como um pastor. E de repente eu estava naquele lugar, chegou alguém e falou assim: Burunga está aí? Eu falei: pô, mas não tem Burunga não, cara. Tem, pô, ele trabalha aqui, ele me deu um endereço. Aí o que ele faz? Ele faz isso. Eu falei: pô, mas o nome dele? Ele disse: não, é o apelido dele. Aí o pastor chegou e oficina é lugar de molecagem, né? Aí eu fui atrás do carro e falei assim: fala Bruno, ele rapaz, Bruno morreu, eu sou tal, lavado e remido pelo sangue de Jesus. O que eu fiz com o Bruno eu não lembro mais, porque está no mar do esquecimento. Então você percebeu que ele era o quê? Levador. Gente, isso é fundamental. E ele falou assim: pastor, o que eu fiz me gerou dor, porque era fantástico na minha vida. E quando verdadeiramente eu me arrependi, o Senhor me livrou dessas dores. Eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo. Para viver o verdadeiro arrependimento, é preciso reconhecer que você errou. Não responsabiliza ninguém, foi a tua decisão, foi a tua escolha.
Mas você agora precisa se humilhar, não a quem foi o causador ou algo por erro, mas a um Deus que quer que você viva o verdadeiro que é arrependimento. Arrepender-se. Falar com Ele: Senhor, eu não podia ter feito isso. Senhor, eu não podia ter agido assim. Mas, Senhor, tu me justifica, tu é meu Senhor, tu é meu Deus. Eu sei que o diabo vai querer me acusar, mas eu estou aqui dizendo em nome do Senhor, eu sou o maior responsável pela decisão que eu tomei. Eu sei e reconheço o meu erro, mas eu me humilho diante do Senhor, para que o Espírito Santo console a minha vida e para que eu receba o genuíno arrependimento. Lucas capítulo 15, 18 ao 21, diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Olha só o reconhecimento do erro. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Levantou-se e foi para o seu pai, e como ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou o pescoço do pai e o beijou. Lançou-se ao pescoço e o beijou o pai e o filho. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Você entende por que fala que pecou contra o céu? Quem entende isso? Quem sabe o que é isso? O céu é morada de quem? De Deus. O céu tem a manifestação da Trindade, um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito. Mas o céu também tem testemunhas. Quem são as testemunhas? Quem lembra? São os anjos. O filho está dizendo assim: eu pequei contra o meu testemunho, e ele está no céu, mas contra as testemunhas, que são os teus, o quê? Eles viram, eles testemunharam. A Bíblia fala que quando há esse tipo de reconhecimento com humilhação, vai gerar arrependimento. Gente, eu vou ressaltar uma ilustração. Quem é antigo vai lembrar disso. Porque nos sermões evangelísticos vão se pegar o episódio para mostrar a consequência do arrependimento. Todo pastor usava isso. Conta essa história que um filho, ele resolve sair da sua casa e ele pega a sua herdade, pega o seu direito, vive prazerosamente, gasta, esbanja, mas ele cai em si e diz: errei. Preciso entrar em contato com meu pai, pedindo a ele que ele me dê condição de retornar. Não se tinha internet, a melhor forma de se comunicar era impressões, telégrafo, carta. E aquele menino escreve uma carta ao seu pai, falando que ele reconhecia o peso da decisão, a sua precipitação, ele reconhecia que errou, ele estava se humilhando, dizendo: Pai, se eu posso voltar para casa, o senhor lembra daquele pé de laranjeira beirando a linha férrea? Sempre quando nós pegamos o trem, antes de chegar em casa, se passa por ele. E se o Senhor me perdoou, põe naquele pé de laranjeira um lenço vermelho. E ele se prepara para voltar para sua casa. E ele está extremamente ansioso, porque ele sabia da aprovação do perdão se tivesse o quê? Um lenço vermelho. Quando ele está chegando próximo aonde a curva para ele vislumbrar o pé de laranjeira, ele não vê um lenço vermelho, ele vê um lençol vermelho. Olha o que é o perdão de Deus. O perdão de Deus é uma coisa grande demais. O pai estava dizendo assim: filho, um lenço vermelho não representa a grandeza do meu perdão a quem? A você.
E aí, então ele entendeu que ele estava sendo perdoado pelo Pai. Terceiro e último ponto. Arrependa-se. Para se arrepender, o primeiro ponto, ele é extremamente desafiador para cada um de nós. Por quê? O primeiro ponto faz com que eu reconheça o peso da minha decisão. Foi eu que fiz. O segundo ponto, reconheço que errei e ter a humildade de se humilhar e aceitar o seu erro. Você errou, você tem que saber disso. Você errou. Você foi o responsável. Mas Deus tem um grande lençol vermelho, mostrando a você que se você se arrepender, você pode desfrutar do grande perdão dele. Terceiro e último, para viver verdadeiro arrependimento é preciso receber perdão, recuperar a dignidade que o pecado roubou da tua vida. Isso é fundamental, né? Jesus, ele nos desafia a não darmos ocasião ao pecado, porque o pecado, ele rouba a nossa dignidade. Lembra que nós falamos no início desse sermão? Jesus nos lavou com o seu sangue, e o seu sangue nos tornou mais branco do que a neve, do que a lã. A dignidade da nossa vida foi recobrada. Nós estamos vestes de quê? Branco. Quando eu peco, a sujeira onde? Na minha vida. Olha o que o texto vai dizer. Lucas 15, 22 a 24. Mas o pai disse aos seus servos, aos duros, aos escravos: trazei depressa a melhor roupa. Trazei depressa a melhor roupa. Vesti-lo. Ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar. A frase final desse texto mostra como Deus olha quando nós estamos no pecado. Nos olha como filhos o quê? Vivos. Filhos o quê? Mortos. Que precisamos reviver. Nos olha como filho que achamos a verdadeira luz, não, mas nos olha como filhos o quê? Perdidos. E aí ele diz, mas ele reviveu e foi achado, e começaram a se alegrar. Mas por que acontece isso? Porque quando há um genuíno arrependimento, há três coisas reais desse texto. Primeiro, o Evangelho de João, ele ensina uma coisa para nós. Existe uma grande diferença entre ser filho e ser criatura de Deus. João diz que todos aqueles que receberam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, Deus, por adoção, concedeu o direito de serem feitos o quê? Filhos. Jesus na minha vida me traz filiação do Pai. Já não sou mais bastardo, já não sou mais pródigo, mas sou o quê? Filho. Eu sou filho de Deus. E eu carrego uma identidade. O sobrenome de Jesus Cristo na minha aldeia. E era Jeroboão, filho de uma viúva. Mas o profeta Aías vai na direção dele, entrega a ele 10 pedaços de uma capa nova. E a vida de Jeroboão muda, porque agora a sua descendência é lembrada, porque ele tem dignidade. Não é Jeroboão filho de uma viúva, é Jeroboão filho de Nebate. O seu pai agora vai ser lembrado porque ele tem sobrenome, porque ele tem dignidade. Ele vai ser o quê? Rei. A descendência dele não vai cair nos testemunhos. Jeroboão não é filho de uma viúva, é filho de Nebate. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único suficiente Salvador, eu não posso dar ocasião ao pecado. Porque o diabo sabe que por Jesus eu tenho o quê? Dignidade. Quem é aquele ali? Aquele ali é Márcio. Márcio o quê? Filho de Deus. Quem é aquele ali? Ele é João.
João, Filho de Deus. Porque nós não estamos nos inclinando ao pecado. Arrependa-se, porque se haver arrependimento, você recupera a tua comunhão com Deus. E quando há arrependimento, a tua dignidade é recobrada. Por quê? O pai olha ele, fica as vestes velhas, e diz aqui: você quer receber vestes de quê? Vestes novas. Além de dar veste, existe uma coisa que o arrependimento vai trazer sobre a nossa vida: exousia, autoridade. Põe um anel no seu dedo. E a terceira e última coisa que o arrependimento traz na nossa vida, sabe o que é? Filiação. Porque descalço só andava quem era o quê? Escravo. Só que agora nós somos o quê? Filhos e filhos do quê? Livres. Isso é o pecado. Ou isso melhor, o arrependimento. Eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte para você. O adversário de nossas almas, ele está condenado. O adversário de nossas almas, ele sabe o que a Bíblia diz. O adversário de nossas almas, ele sabe que o genuíno arrependimento traz na vida do filho. Por isso, o maior interessado em levar você à prática do pecado é quem? O adversário. Deus não te chamou para o pecado. Deus te chamou para o arrependimento. Que Deus essa noite, em Jesus, esteja abençoando a nossa vida. Que Deus essa noite, Ele esteja esquadrinhando o nosso coração. E vendo que somos filhos arrependidos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé. Vamos terminar esse culto cantando ao Senhor um cante. Quero convidar a irmã Isabela e vamos cantar Seu Sangue. Esse cântico fala que eu sou livre, nós somos livres. Não há condição para darmos ocasião ao pecado na nossa vida. Você pecou, você errou. Deus está dizendo o seguinte para você nessa noite: arrependa, meu filho. Arrependa-se, minha filha. Deus não está interessado em acusar você. Deus está interessado que você viva um genuíno arrependimento. Enquanto a Isabela está ali dedilhando, baixe a tua cabeça. Todos nós temos pecado. A Bíblia diz que quem não tem pecado é mentiroso. A nossa natureza é pecaminosa. Só que você precisa, meu irmão, fazer com que a acusação por parte do adversário da tua vida seja completamente repreendida em nome do Senhor Jesus. Você não consegue lidar, você não consegue entender que Deus quer que haja em você um genuíno arrependimento. E não conseguir entender, não conseguir lidar, é porque o diabo ainda está levando vantagem no mundo espiritual sobre algo que você praticou. Mas Jesus está dizendo assim: nessa noite eu quero derramar o meu bálsamo de perdão. Nessa noite eu quero ver pessoas libertas. A Bíblia diz que aquela mulher estava encurvada há 18 anos, porque ela estava cativa. Jesus, quando entrou naquela sinagoga, a Bíblia diz que ele olhou para ela e falou: mulher, arruma-te, erga-te, sai do cativeiro. Cativeiro é um lugar de aprisionamento. Existem homens, existem mulheres, servos e servas que estão cativos. Hoje é noite de libertação, hoje é noite de transformação, hoje é noite de perdão. O sangue de Jesus está nesse lugar. Você precisa entender isso. O diabo não pode ser algoz da tua vida de maneira nenhuma. Ora, fala com Deus, clama ao Senhor. Bota aí diante dele. Às vezes nós achamos que está passando batido por algo que praticamos, mas Deus está dizendo assim: tudo eu fiz, eu conheço todas as coisas. Eu esperava
esperava que você, meu servo, minha serva, confessasse esse teu pecado. Arrependa. Amém? Arrependa. Aleluia. Meu sangue leva-me além, a coisas alturas, onde ouça tua voz, fala de tua justiça, leva minha vida, Jesus recebe teu sangue. Eterno em nome de Jesus, nessa noite o Senhor nos convidou ao arrependimento. Quando eu cantava aqui, o Espírito Santo ministrava no coração e falava que além de arrepender-se, nós não podemos nos tornar reféns do pecado. Pode ser que nessa noite existam pessoas que foram feridas pelo pecado de alguém. E o Senhor está dizendo que é a noite de liberação, a noite de quebra de cativeiro. Pessoas que às vezes agem de formas contrárias à tua palavra, ferem, magoam, e muitas vezes o homem, a mulher, o servo e a serva se torna cativo do pecado de alguém. E por quê? Porque ele passa a pecar também. Então nós
Senhor Jesus, nós invocamos a Tua presença, o Teu Espírito sobre a vida de cada um de nós. E nós abrimos nossa boca e declaramos que o adversário não leva vantagem sobre o pecado, porque existem homens e mulheres nessa noite, com o coração quebrantado, dizendo: Deus, pecamos contra Ti, nós somos dignos de ser chamados Teu Filho, reconhecemos o nosso pecado e confessamos para obter em nome de Jesus o Teu perdão. Queremos sair dessa noite aqui perdoados, sentindo-nos perdoados, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Da planta do pé ao alto da cabeça, toda ação do adversário seja repreendida sobre nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Cativeiros quebrados, opressões retiradas, sejam agora repreendidos em Jesus, pois é no nome dele que oramos, agradecidos. Amém, amém. Quando eu declarar, somos livres. Aleluia. Estamos chegando ao termo desse culto. Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Queridos,